Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu vim trazer o fechamento das leituras de setembro aqui pro canal. Demorei um pouquinho pra soltar esse vídeo porque tinha um motivo especial. Um dos livros que aparece nele era um lançamento agora de outubro que eu recebi antecipadamente e eu só podia falar nele depois do dia 10. Então, cá estamos. Na foto eu tô segurando apenas um Kindle e um livro porque... um outro livro que eu li físico já foi emprestado e eu não tô com ele aqui, mas foram 4 leituras que eu concluí durante esse mês e teve uma 5ª leitura que eu fiz sumariamente durante o mês de setembro, mas que eu só terminei em outubro, então por isso ela também não vai contar nesse fechamento. O primeiro livro que eu li no mês já ganhou resenha aqui no canal e foi 9 Desconhecidos, da Liane Moriarty. Eu já conheci essa autora de O Segredo do Meu Marido e Pequenas Grandes Mentiras e eu fiquei bastante curiosa com esse livro quando eu vi que ia sair a série. Quando eu gravei a resenha eu ainda não tinha assistido a série, agora eu já tenho e eu achei as duas coisas bastante diferentes, mas enfim, nesse livro a gente acompanha 9 personagens que vão parar num spa. Um spa famoso por ter métodos bastante diferenciados e que não são revelados ao grande público. Então você meio que tem que assinar um termo de consentimento e de que você não vai falar nada do que acontece ali pra ninguém. E só isso, né, já dá um ar bastante sombrio à história, porque que tipo de coisas você vai viver num lugar fechado e que você não pode contar pra ninguém. E aí, à medida que a história vai se desenrolando, a gente vai conhecendo os personagens e também que tipo de coisas acontecem nesse spa. Eu achei que ele é um livro bastante interessante, eu li ele muito rápido, porque ele me sugou realmente, eu queria muito ler e saber o que estava acontecendo, mas eu acho que a autora não desenvolveu bem o final. Eu acho que o livro se perde bastante no final e que ele seria bem melhor se ele acabasse umas 50 páginas antes. Ainda é uma leitura que eu recomendo, porque ela é eletrizante, pelo menos em grande parte. E apesar da série ser bastante diferente, eu recomendo também. Segundo livro que eu li no mês foi A Extinção das Abelhas, da Natália Borges Polesso, outro livro que já ganhou resenha aqui no canal. Foi um livro que eu recebi na minha parceria com a Companhia das Letras. A Natália Borges Polesso é uma escritora brasileira contemporânea que eu gosto bastante. Dela eu já li Amoras, que é um livro de contos, e Controle, que foi o primeiro romance dela, que também saiu pela Companhia das Letras no ano retrasado, se eu não me engano. Ou até no ano passado, acho que foi no começo de 2020 que eu li. E acho que ele tinha sido lançado por aí. Eu gosto bastante da Natália porque ela é uma escritora lésbica que faz questão de trazer esse assunto para os seus livros, mas não necessariamente transformá-los em temática, o que eu acho que é uma parte muito importante, e o avanço da representatividade, né? Porque afinal de contas, eu comentei isso na resenha, a gente tem infinitos casais héteros em todas as histórias que a gente acompanha, e não necessariamente o motivo da história existir é o fato deles serem héteros, né? E eu gosto então que a Natália ela coloca personagens lésbicas no seu livro, mas que vivem infinitas outras coisas e cujo foco das vidas delas não é esse, né? E em Extinção das Abelhas a gente tem então uma história de apocalipse que infelizmente acontece muito perto da gente. Ela não dá um ano pra gente, mas a gente sabe que é um ano bem próximo do que a gente vive agora. A gente percebe em que momento o Brasil está e o mundo, né, porque o apocalipse já tomou enormes proporções, então a gente tem ao longo do livro notícias sobre os desastres climáticos, a própria extinção das abelhas, e a gente vai acompanhando essa personagem. Eu gosto do livro, eu acho que eu dei 3 estrelas pra ele, assim, já saiu a resenha aqui, então não vou me estender. Eu gosto da ideia dele, mas em alguns momentos eu acho que a execução fica um pouco mais contemporânea, solta do que eu gostaria. De qualquer forma, é um livro que eu recomendo. O terceiro livro que eu terminei no mês foi o Eu Tenho um Nome, da Chanel Miller. E esse livro é uma porrada. Eu comecei a ler esse livro por indicação da Tari, minha amiga, que também tem um canal aqui, Tarine. Eu vou botar o link dela aqui embaixo. E ela me explicou o que era um livro de não ficção, escrito por uma moça que sofreu um estupro, né, uma violência sexual, em uma festa da faculdade. E é ela contando a sua história. E, cara, esse livro é o tipo de livro que faz você desacreditar de tudo, assim, da vida, da humanidade, da sociedade, do sistema penal. É aquele livro que só vai descancarar todos os problemas e absurdos do nosso sistema. E aqui focado, né, em questões de violência contra a mulher e o machismo e misoginia e tudo isso junto. Então é a própria Chanel que tá escrevendo a história pra gente. Ela vai contar por tudo que ela passou, desde o dia em que ela saiu de casa esperando se divertir numa festa e sofreu essa violência, até o momento em que o caso já foi julgado e ela continua pagando o preço disso na vida dela. Então
É um livro muito pesado, que precisa ter estômago pra ler, que acaba sendo bastante cansativo, mas que é importante, é bastante importante. E esse ainda não ganhou a resenha dele, falo mais quando o vídeo sair. Por último, mas não menos importante, o último livro que eu concluí no mês de setembro foi Açúcar Queimado, da Avni Doshi, um super lançamento da editora dublinense, que na verdade eu acabei recebendo por engano antes do momento em que eu deveria, e por isso eu acabei precisando segurar a resenha um pouquinho, mas foi uma leitura que eu amei e que eu juro, se eu pudesse ter compartilhado ela enquanto eu lia, vocês receberiam muito mais stories no meu Instagram, porque olha a quantidade de flag que eu colei. É um livro muito intenso e desde o momento em que eu recebi, eu já sabia, porque olha o que a gente tem na capa, a gente tem uma frase do livro que é: eu estaria mentindo se dissesse que o sofrimento da minha mãe nunca me deu prazer. E a gente tem então aqui sim uma história de um relacionamento muito conturbado entre mãe e filha. Logo no primeiro capítulo a gente tem, né, na primeira página já, essa frase que tá dita aqui na contracapa. E a gente percebe, né, que a gente vai acompanhar a história de uma filha que agora, na vida adulta, está precisando cuidar de sua mãe. Uma mãe que não cuidou dela da maneira que seria apropriado, que ela acharia apropriado. Então é uma história que não é muito incomum a gente ver, mas que mexe muito com a gente, mexe com as nossas emoções. Eu achei que é um livro muito interessante, muito bem escrito. A Avni, ela é uma escritora estadunidense de origem indiana, né, e ela traz pra gente uma história que se passa na Índia, que tem tudo a ver com o estilo de vida da Índia, com as religiões indianas, e que eu gostei bastante de ler. Falo mais detalhes quando sair a resenha. Então é isso, gente, essas foram as minhas 4 leituras concluídas no mês. Quem me segue no Instagram viu que eu estava lendo muito avidamente o livro novo do John Green, né, o Antropoceno, Notas sobre a Vida na Terra, que é um livro de não ficção com ensaios do autor, mas eu estava lendo junto com uma amiga e a gente sempre combinava o momento de ler os ensaios juntas, e por isso então foi uma leitura que se estendeu um pouco mais. Eu acabei terminando apenas em outubro, ele vai aparecer então no fechamento de lá. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me contem aqui embaixo se vocês já conheciam esses livros, se vocês já tinham lido alguns, para que a gente possa trocar experiências. Não se esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos, e deixarem um joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!